Esse teste de gaveta, o que a gente avalia nesse teste? A gente avalia se a tíbia ela tem um movimento para frente porque assim, a tíbia ela não pode ir para frente. A tíbia ela tem que ficar íntegra. O que segura essa tíbia? É o ligamento cruzado. Então a gente faz o teste de gaveta. Como é feito esse teste de gaveta? Com o dedo indicador, eu coloco a mão na ponta do fêmur. Com o dedão, eu coloco atrás do fêmur. Com o outro dedo na crista da tíbia e com o dedão de trás atrás da tíbia. Este movimento vai me permitir, se o animal tiver o ligamento cruzado rompido, que a minha tíbia faça este movimento aqui. Obviamente, é um movimento que vai ser feito de forma sutil se esse animal tiver o ligamento cruzado rompido. Então, a gente segura o fêmur desse animal e traciona para frente a tíbia desse animal. Esse animal tem o ligamento cruzado rompido. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas a tíbia dele traciona para frente. A minha mão, ela faz este movimento aqui, ó. Num cachorro normal, num animal normal que não tem o ligamento cruzado rompido, jamais seria permitido a minha mão fazer este movimento. Jamais seria permitido a tíbia desse animal tracionar para frente. Tá? Então, aqui a gente já diagnosticou, já teve certeza que esse animal tem o ligamento cruzado rompido. A gente continua a avaliação do membro pélvico, vamos para fêmur. Avaliamos se esse fêmur tem alguma fratura, tem alguma lesão aqui de musculatura que envolve o fêmur, bíceps femoral, tríceps, quadríceps, a gente avalia tudo. Chegando nessa região da articulação coxofemoral, nós também temos um teste muito importante. É um teste para a gente avaliar se o animal tem luxação de coxofemoral ou não. Esse teste é chamado de teste de Ortolani. Este teste, a gente coloca o dedão em cima da articulação coxofemoral, bem em cima aqui da cabeça do fêmur, e pegamos o joelho desse animal e abduzimos esse membro. Se esse teste for positivo, se esse animal tiver uma luxação coxofemoral, vai fazer um barulho nesse membro, um ploc, e a gente vai ter certeza de que esse animal tem uma luxação coxofemoral ou não, tá? Este animal aqui, este meu paciente, ele não tem luxação coxofemoral, mas eu só vou demonstrar para vocês como que a gente faz esse teste. Com o dedão direito, dedão esquerdo, né? Na articulação coxofemoral, a gente abduz esse membro até a gente sentir ou ouvir esse ploc que eu falei no vídeo, tá? Não é possível a gente sentir nenhuma luxação nesse membro. Então, ele não tem luxação coxofemoral. Partindo dessa mesma articulação, a gente vai ver se esse animal tem displasia coxofemoral ou não. A gente faz o mesmo movimento, só que sem tracionar, sem apertar a articulação coxofemoral. A gente só faz a abdução desse membro. Se ele estiver muito contraído, desse jeito que igual ele está aqui agora, a gente pode segurar o membro contralateral e fazer a abdução. Tá? O Duque, ele tem artrose no quadril, ou seja, ele tem um início de displasia coxofemoral. Então, vocês podem perceber que ele não deixa a gente abduzir esse membro direito. Aqui é o limite dele, ele sente dor, tá? Então, ele tem displasia coxofemoral. A gente parte para outra parte do exame, onde a gente estende esse membro. Na extensão, ele já deixa estender mais, mas ele também sente dor, ele puxa o membro de volta, tá? E a gente traciona esse membro para frente. É onde ele sente menos dor. Então, lembrando, para cá ele sente mais dor, tá? Ele tenta voltar o membro. E para cá ele sente menos dor. Mas ainda o local que ele apresenta maior quadro álgico é quando a gente faz a abdução desse membro. No exame ortopédico de membro torácico, a gente segue a mesma linha do exame ortopédico em membro pélvico. A gente avalia desde o coxim até a escápula. Então, a gente começa avaliando a mesma coisa. Avalia os coxins, avalia as unhas, avalia as falanges, avalia carpo, avalia metacarpo, avalia rádio e una, cotovelo. Avaliamos o úmero, sempre atentando para o nervo radial, para a gente ver se não tem nenhuma presença de dor nesse nervo. Avaliamos o ombro e depois a gente avalia a escápula. A gente faz a abdução desse membro, a adução desse membro, extensão, e palpação das articulações. A gente começa sempre pela articulação do ombro, articulação escápulo-humeral,
palpando essa articulação. Articulação húmero-rádio ulnar, palpando também essa articulação. Articulação metacarpofalangiana também a gente sempre tem que avaliar, tá? Sempre avaliando as articulações em movimento. A qualquer indício de crepitação nessas articulações, a gente tem que se atentar, a gente tem que anotar, que isso pode ser um indício de alguma lesão articular. Se o paciente foi para a gente sem uma assinatura sobre essa lesão, a gente tem que pedir um exame de imagem para a gente poder ver o que está cometendo nessa articulação em que foi diagnosticado a crepitação. Então, avaliamos todo o membro torácico de ambos os dois lados, e essa é a nossa avaliação ortopédica de membro pélvico e membro torácico. São avaliações simples, que exigem um pouco mais de comprometimento do profissional, para a gente atentar aí a qualquer indício de dor, crepitação ou resistência no movimento desses animais. Após avaliarmos os membros desses animais que estão acometidos, a gente tem que lembrar o seguinte: algumas vezes, esses animais vêm para a clínica com atrofia muscular e com dificuldade de angular o membro. Então, tem uma dificuldade na amplitude de movimento do membro acometido. Se o animal chegou para você com o membro torácico atrofiado e com dificuldade de fazer amplitude de movimento, você tem que saber o seguinte: esse animal melhorou, esse animal não melhorou, a musculatura melhorou, a musculatura não melhorou. Como é que você vai saber isso? Só observando? Não tem jeito. Então, para isso, a gente tem duas ferramentas que são muito importantes na ortopedia, principalmente na fisioterapia, quando a gente procura saber, através de números, quanto que esse animal está melhorando. Para isso, nós temos o tão conhecido goniômetro, que a gente avalia a amplitude de movimento desse animal. Se esse animal chegou para mim com o membro flexionado, enrijecido, eu tenho que medir, no primeiro dia, o membro desse animal em ângulos. A gente tem que ver qual a angulação desse membro. A gente anota esse número e toda semana de tratamento a gente mede novamente. Porque só assim nós vamos ter certeza de que esse membro ele está voltando para a posição normal. Para a gente medir a amplitude de movimento no membro pélvico, no caso no joelho, a gente pega o goniômetro e posiciona ele ao lado contrário em que a gente mediu lá no membro pélvico, no membro torácico. Essa é a amplitude de movimento máxima de um joelho de um cachorro saudável, tá? Amplitude máxima. E essa amplitude esticada máxima de um animal saudável. A gente pode também fazer a amplitude de movimento aqui na região do tarso, que vai seguir a mesma dimensão do membro torácico. Então, essa é a amplitude máxima do tarso de um animal saudável e ele esticado, a máxima de um animal saudável. É sempre importante a gente saber qual que é a amplitude máxima de um animal saudável para a gente poder ter isso como parâmetro, para a gente poder medir um animal que não tem o membro funcional como um outro animal rígido. Tão importante quanto o goniômetro, nós temos a fita métrica. Para que serve essa fita métrica? Para a gente medir o perímetro muscular desses animais. Se o animal está atrofiado, você vai trabalhar a musculatura desse animal, você tem que saber em números quanto que essa musculatura está melhorando. Então, a gente tem essa ferramenta, que é a fita métrica, onde a gente mede o membro desse animal no local da musculatura atrofiada e grava esse número. Por exemplo, a corona, ela está com 21 centímetros de musculatura na região do húmero. Se ela tiver com menos musculatura, a gente tem que anotar esse número e à medida que a gente for trabalhando, a gente vai reanotando semanalmente para a gente ver quanto de massa muscular ela ganhou. Isso é muito importante, não só para a gente poder avaliar quanto esse animal está melhorando, mas para a gente falar para o proprietário, mostrar para ele números de que a fisioterapia está fazendo efeito. Então, esses dois parâmetros são muito importantes para nós e para o proprietário, para a gente ter certeza de que o nosso tratamento está tendo sucesso.